Eu vos saudo com a paz, alegria e o amor que emana do coração de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos. É uma grande alegria, é motivo de louvar e bendizer ao nosso Deus, de glorificar o seu santo nome, por mais essa grande oportunidade que Ele me concede, tão maravilhosa de me encontrar com vocês, de me aproximar-me de vocês por meio desse vídeo. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje vai nos convidar a fazer parte de uma grande família que Jesus quer reunir em torno da sua palavra. Por meio da sua palavra, Ele quer formar uma grande família. E que família é essa? É a família da eternidade. É a família dos bem-aventurados. É a família dos que venceram por meio da força da palavra de Deus, por meio da obediência à palavra de Deus, todos os desafios deste mundo, os obstáculos, as barreiras, são os grandes vencedores. E quem são esses vencedores? Quem é esses prediletos? Quem são esses candidatos a ser vencedores? É você, sou eu. É todos que procurarem colocar a palavra de Deus em prática. O nosso Deus não faz distinção de ninguém. Ele quer reunir todos na eternidade. Então o próprio Jesus faz esse convite hoje para mim e para você. O Evangelho vai dizer que alguém disse: olha, tua mãe, teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que colocam em prática. Só que o colocar em prática a palavra de Deus, amados irmãos, não é fácil. Renunciai, diz o Senhor Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si próprio, tome sua cruz e me siga. Então é preciso ter renúncia, é preciso ter uma cruz, é preciso procurar vencer os obstáculos, os desafios, os problemas, os empecilhos, as ações de Satanás que ele tem colocado, todos os obstáculos, pela força da palavra. E você tem uma força. Você tem uma força, nós temos uma força sobrenatural, além das nossas capacidades humanas, quando nós deixamos agir pela força do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pelo poder desta palavra. Então eu te convido, amados irmãos, a não somente esta palavra, mas diariamente você deixar se envolver, se fortalecer por a palavra de Deus. Vamos ouvir hoje a palavra de Deus. Qual é o seu convite? A palavra de Deus, amados irmãos, ela se encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 46. Eu já peço que o Espírito Santo ilumine todo o seu ser, te capacite, te dê sabedoria, retire toda a obscuridade, qualquer obstáculo que possa estar em volta de você, impedindo de você ouvir a palavra de Deus, que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo ele possa sempre iluminar toda a tua vida, amados irmãos, para que assim a gente possa vivenciar a palavra de Deus. Esta palavra ela fica no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 46. E Jesus ainda falava para as multidões. E eis que a sua mãe e seus irmãos estavam fora, querendo falar com ele. Alguém disse a Jesus:
Eis que tua mãe e teus irmãos estão ali fora, querendo falar contigo. Respondendo ele, disse a pessoa que o tinha avisado: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E apontando com a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois aquele que faz a vontade do meu Pai, este é o meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Essas são palavras da nossa salvação. Amados irmãos, aqui eu quero deixar claro. Às vezes, há pessoas que interpretam mal esta palavra, achando que Jesus não deu importância à sua mãe. Nossa mãe, Maria Santíssima, a gloriosa, Virgem Santíssima, Mãe do céu, Mãe de Jesus Cristo que se encontra na eternidade. Jesus não desprezou. Jesus, ele ali falava, estava no momento apontando para as multidões e falando de um povo que estava ali para nascer, uma geração de pessoas que, segundo o coração de cada um, se procurasse obedecer a palavra, aqueles ensinamentos dele, estava surgindo uma nova família de irmãos, de mães, ou seja, uma família em geral. Mas não estava desprezando nem a sua mãe, nem os discípulos, menos a sua mãe, a qual ela foi a referência, ela é a grande referência da palavra de Deus. De colocar em prática, de colocar em obediência esta palavra. Os discípulos chegaram um momento que duvidaram, ficaram até saíram fora da sua missão, contrariaram o projeto de Jesus. Jesus chegou a repreender fortemente os discípulos. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes e assim os discípulos também, na hora difícil, na hora de mais aperto, os discípulos recuaram. Mas Nossa Senhora esteve com Jesus diante dele em todos os momentos, até a hora até a cruz, até o túmulo. Ela não recuou, ela esteve sempre colocando em prática a sua missão. Mesmo sofrendo, mesmo passando por grandes perseguições, junto com seu filho, sendo ele ameaçado de morte, ela teve que fugir várias vezes, mas ela não deixou a sua missão para trás. Amados irmãos, que eu possa, juntamente com você, com todos nós, formarmos uma grande família e olhar para o exemplo de Nossa Senhora, olhar para esta mulher que foi pura obediência, que deixa um grande ensinamento de como colocar a palavra de Deus. É nos momentos de muitas dificuldades, de muitas tribulações, que a gente se fortalece quando nós queremos realmente viver esta palavra. Há um impulso maior, há uma força que vem do próprio Deus, dessa própria palavra, do Espírito Santo, que nos faz tornar cada vez mais vencedores. Que o nosso Pai Celestial, que o Deus Altíssimo, torne você, eu e você, vencedores, para que um dia Ele possa nos chamar de benditos, de bem-aventurados do meu Pai, e de possuir o reino de Deus, porque está preparado para todos. E sempre olhando para o exemplo de Nossa Senhora, ela é aquela que nos deixa grandes ensinamentos de como seguir os passos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.